Olá, bem-vindos a mais uma aula de legislação penal especial. E hoje nós vamos tratar de um tema eminentemente processual, qual seja, vamos falar da prisão temporária. Vamos estudar o que diz a Lei 7.960, que vem a disciplinar este importante instituto do direito processual penal. Vamos ver que tal se aplica na fase pré-processual. Repetindo, fase pré-processual. Vamos estudar as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1º. E a fim de melhor se compreender esse artigo 1º, que gera muitas discussões na doutrina, eu vou explicar como interpretá-lo a partir de um primeiro passo e depois do segundo passo. No primeiro passo é realizada a análise do inciso 3, ou então da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos. Nas hipóteses do inciso 3, nós teremos um prazo de prisão temporária de 5 dias, mais 5 dias, um prazo prorrogável, ao passo que, quando se trata de um crime hediondo, a prisão temporária pode ter 30 dias, prorrogável por igual período. Vamos estudar no segundo passo as hipóteses, as situações descritas nos incisos 1 e 2. E quando nós fizermos a análise do inciso 2º, a gente vai ver uma observação importante relativa à Lei 12.037, que diz respeito à identificação criminal. Vamos também passar a uma comparação do Instituto da Prisão Temporária com a prisão preventiva, o que diferencia uma situação da outra. Vamos ver a importante questão da vedação, a decretação da prisão de ofício. Está bem? Importante questão aí, principalmente objeto da mega reforma penal e de reformas penais anteriores aí. E por último, nós vamos passar por algumas questões relacionadas ao procedimento e vamos nos atentar ao artigo 4º, parágrafos 7º e 8º da Lei 7.960, que foram importante objeto de inovação legislativa. Esses dispositivos aí vieram com a inovação legislativa da Lei do abuso de autoridade. Está bem? Lei do abuso de autoridade, que é a Lei 13.869. Então vamos lá. Quando se fala de prisão temporária, se fala de um tema muito complexo, que já ensejou várias discussões doutrinárias e também no âmbito das cortes superiores, sendo que o próprio STF chegou a ser demandado com relação ao respectivo instituto, pois a prisão temporária advém de uma modalidade de prisão para averiguações, está bem? Que até tinha sido instituído por medida provisória e depois foi convertida em lei, portanto, formalmente essa questão foi submetida ao STF, mas atualmente o entendimento consolidado é que a prisão temporária, sob uma perspectiva formal, é constitucional. E eis que surge também uma segunda questão. O que é a prisão temporária em si? Para que surgiu? A prisão temporária, ela surgiu com a ideia de que, para melhor se investigar alguns crimes, a pessoa, o eventual agressor, o acusado, o suspeito, melhor dizendo, o suspeito deveria ser preso. Há que se prender o suspeito para então se buscar as provas. Essa é a ideia subjacente da prisão temporária, que vinha sendo disciplinada no Brasil a longo prazo através dessa modalidade de prisão de averiguações, que já não se aplica mais, mas que possui também fundamento em diferentes sistemas processuais. Na França, por exemplo, encontra-se uma figura muito similar à prisão temporária aqui do Brasil. E eis que nós temos o seguinte: pense comigo, se a prisão temporária surge com esta ideia, está bem? Esta ideia de prender o suspeito para se buscar provas, para se atender à colheita dessas provas, a fim de se investigar melhor determinado crime, eu faço a seguinte ponderação. Se ainda se está investigando, você já tem um processo formado?
Não, a resposta é negativa. Se ainda se está em fase de investigação, não há o processo formado. Estamos aqui diante de uma fase pré-processual. Uma fase pré-processual. E aqui já surgem algumas questões polêmicas. Porque o que acontece? Vamos supor que tenha sido apresentado o boletim de ocorrência e tenham sido apresentadas várias provas. O indivíduo nem foi indiciado ainda. Não foi indiciado o indivíduo. É possível a decretação dessa prisão temporária? Sim, essa prisão provisória, tá? E aqui vamos fazer uma diferenciação. As prisões provisórias podem ser a preventiva e a temporária. Aqui nós podemos designar a prisão temporária também como prisão provisória. E eis que é possível se decretar esta modalidade de prisão provisória mesmo quando não há o indiciamento? E a resposta é positiva. Mas também a resposta é positiva. Basta que se tenham provas, especialmente com relação à materialidade, não é necessário indiciamento para que se decrete essa modalidade de prisão. Há que se obedecer aos requisitos do artigo 1º, conforme a gente já vai ver. Porém, é possível sim se decretar essa prisão temporária, modalidade de prisão provisória, mesmo sem indiciamento. Isso é especialmente relevante porque, não se esqueça, indiciamento é o ato final da fase pré-processual. É o delegado, então, que vai indiciar quando concluída a sua respectiva investigação. Não faz sentido você impor como requisito o indiciamento para a decretação de prisão temporária, até porque o objeto é justamente, primordialmente, a melhor condução das investigações. Mais uma questão importante. Revisão básica aqui de processo penal. Quem conduz uma investigação criminal no Brasil? Regra geral, é a polícia judiciária, né, que por sua vez pode ser exercida pela Polícia Civil no âmbito estadual ou do Distrito Federal, ou então pela Polícia Federal quando há crimes federais. E eis que o Ministério Público ele pode investigar crimes? A resposta é positiva. Esta também positiva. Portanto, quando o Ministério Público ele conduz investigação criminal, pode o Ministério Público, sim, representar pela prisão temporária. Ele pode, sim, representar pela prisão temporária. Está bem? Outra questão interessante aqui. A lei vem a ser restritiva neste ponto. Ela amplia, de certo modo, da figura da Polícia Judiciária para o Ministério Público, porém é uníssono o entendimento de que vítima, assistente de acusação, querelante, esse também, nenhuma dessas figuras pode representar pela prisão temporária. Esse também, o assistente de acusação não pode requerer prisão temporária, em que pese não ser só a polícia judiciária, é ser possível o Ministério Público, mas assistente de acusação não pode. Isso também, nem vítima, assistente de acusação, nem lógico, né, o próprio querelante que pode ou não ser a vítima. Ponto importante. Vamos ler o artigo 1º agora e a gente vai ver que a redação do artigo 1º é um pouco confusa. Olha só. Artigo 1º. Caberá prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E nós temos um rol aqui que começa com homicídio doloso na linha A e vai até a linha P, crimes previstos na lei de terrorismo. Olha só, uma observação aqui. Quando se fala desses crimes, está bem? Nós já temos que fazer uma diferenciação da maneira como você vai enxergar esses incisos. Esses incisos 1, 2 e 3, eles são cumulativos, são alternativos ou o quê? Diferentes posicionamentos surgiram. Teve posicionamento já no sentido de que eles seriam cumulativos, ou seja, a prisão deveria ser imprescindível, o acusado não deveria ter a residência fixa e tudo mais, e deveria ser com fundadas razões, está bem de autoria e participação,
com relação àquele rol que está previsto na lei. Está bem? Com relação àquele rol previsto na lei. O que acontece aqui? Essa interpretação restringiria muito o âmbito de alcance da prisão temporária, está bem? Porque seria muito difícil se vislumbrar uma hipótese em que tudo isso estivesse presente. Um caso de extorsão mediante sequestro em que o agressor não teria residência física, deveria ser imprescindível para a investigação e ainda por cima deveria haver fundadas razões e assim por diante. Tá? Isso seria muito restritivo. Porém, uma visão extrema no sentido contrário, uma visão de que seriam incisos alternativos também seria muito complicado, porque olha só, qualquer hipótese, vamos supor que nós fizéssemos uma interpretação dos incisos como sendo alternativos, hipóteses alternativas. Vamos analisá-los. Então, se fosse imprescindível para investigações do inquérito policial, nós teríamos que crimes pouco graves poderiam ensejar prisão temporária. Ela poderia ser utilizada desmedidamente. Ou então, mesmo sem fundadas razões para qualquer caso de estupro e assim por diante, ou então basta que a pessoa não tivesse residência fixa que poderia ter prisão temporária, a ideia de que esses incisos eles seriam alternativos também é muito complicada. E eis que doutrina chegou a um meio termo. E esse meio termo aqui é um pouquinho complicado. Por quê? Siga comigo o raciocínio. É claro que o legislador queria que a prisão temporária fosse para somente alguns crimes mais graves. Tá? Portanto, estamos falando do rol do inciso 3, com fundadas razões, ou o rol da lei dos crimes hediondos. A lei não fala aqui, mas lá na lei dos crimes hediondos, nós temos que é assegurada a prisão temporária para aqueles crimes previstos lá na lei 8.072, lei dos crimes hediondos, que é o artigo 1º lá da lei, bem como os equiparados aos hediondos. Aqui onde se lê 8.072, entenda que estou me referindo também àquela hipótese clássica do TTT, terrorismo, tráfico e tortura, as equiparações constitucionais a crimes hediondos. Está bem? Portanto, se for um crime hediondo, então nós já temos um primeiro passo a ser já sendo cumprido. Está bem? Se não for crime hediondo, então nós temos que analisar o inciso 3. E aqui uma observação. O inciso 3, com relação ao seu rol, ele pode ser seguido ou não. O rol do inciso 3 pode ser seguido ou não. Você pode você pode verificar se é o rol da Lei 8.072 ou você pode verificar se é o rol do inciso 3, que são aqueles crimes lá disciplinados no texto legal. Porém, em ambas as hipóteses, você tem que analisar a parte principal, o caput do inciso 3, por assim dizer, em que se afirma que devem haver fundadas razões, está bem? Fundadas em razões de acordo com qualquer prova. Ou seja, primeiro passo, você vê se há fundadas razões, está bem? Fundadas razões. Você verifica se há fundadas razões e se o rol é do inciso 3 da própria lei ou se está no rol da Lei 8.072. Portanto, você vai verificar se o tipo penal está lá presente na própria Lei 7.960, artigo 1º, inciso 3, ou se está presente na Lei 8.072. Ok, eu vi que nós temos, então, esse rol. É um crime, por exemplo, de um homicídio, enfim, é um crime como um estupro e assim por diante, né? Eis que basta isto, basta que a pessoa tenha sido possivelmente a agressora de um desses tipos penais, a resposta é negativa. E nós temos que agora fazer uma segunda etapa. Nós temos que verificar se, no caso, se vislumbra o inciso 1 ou o inciso 2. E quando a gente analisar o inciso 2, eventualmente, a gente tem que fazer uma observação com relação à identificação criminal, está bem? O que acontece aqui? Quando nós fazemos esse segundo passo, quando nós já vimos que estamos falando de um crime que é mais grave, está bem? Nós já vimos que esse crime está previsto no inciso 3 ou na Lei 8.072, só cabe prisão temporária para hipóteses de crimes aí mais graves,
se você verificou que é esse crime e verificou que está presente fundadas razões para se acreditar que determinada pessoa cometeu o respectivo tipo penal, você tem que fazer uma segunda análise, está bem? Uma segunda análise. Você tem que ver, então, se é o inciso 1 ou o inciso 2. Inciso 1 diz o seguinte: quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ou seja, você precisa ter uma situação em que é necessário que a pessoa ela fique presa. Você precisa que ela seja presa porque algumas provas elas podem ser destruídas, podem se deteriorar a qualquer momento. É uma hipótese em que é imprescindível para a investigação criminal. E agora, olha só a situação. Questionamento. É possível prisão temporária para que o indivíduo responda a interrogatório? Não, não. Tem que ser uma prisão temporária para que se realize a investigação, tá? Interrogatório, afastado. Jurisprudência diz que se quando se trata de mero interrogatório, o mero interrogatório, não se encaixa nessa hipótese do inciso 1, está bem? Até porque o indivíduo tem o seu direito a permanecer calado, o direito ao silêncio, está bem? Portanto, inciso 1 é interpretado neste ponto com certa restrição, está bem? Com relação ao interrogatório, não se aplica. Outra situação em que não se aplica o inciso 1 diz respeito à reconstituição. Você pode prender um eventual criminoso para fins, o investigado, né? O investigado aqui, você pode prender o investigado para que ele participe de reconstituição do crime. Olha só, muito comum no tribunal do júri, né, nos crimes dolosos contra a vida, que se valha dos procedimentos de reconstituição. Você pode realizar a prisão temporária só para que o indivíduo esteja presente aí em eventual reconstituição? A resposta, mais uma vez, é negativa. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Está bem? Olha só, então, vimos o inciso 1, quando for algo imprescindível para as investigações do inquérito policial. Vamos supor o seguinte: já foi decretada a prisão temporária de, por exemplo, 30 dias e a autoridade policial já realizou todos os procedimentos. Essa prisão, ela ainda é imprescindível, considerando-se que, por exemplo, em menos de 30 dias, até já foi realizado o indiciamento, já se concluiu a investigação criminal. A pessoa é obrigada a permanecer presa por 30 dias ou 5 dias e sempre se prorrogar por mais 5 dias? A resposta é negativa. Esse aspecto do inciso 1, relacionado à imprescindibilidade da investigação, vem a gerar um efeito no prazo da prisão temporária. Por quê? Porque quando já não for mais imprescindível essa prisão, ela deve ser relaxada. Está bem? Ela deve ser relaxada. E aqui eu reforço, ela será decretada por até 30 dias, prorrogável por até 30 dias para crimes hediondos, ou por até 5 dias, prorrogável por até 5 dias para os crimes previstos aí do respectivo rol da própria prisão temporária. Eis que, vamos supor que em 5 dias a autoridade policial não tenha conseguido realizar todos os procedimentos. Ela só precisa realizar mais um procedimento. Será que faz sentido manter a pessoa presa por mais 5 dias? Não. Nessa hipótese, o juiz pode muito bem, ao invés de decretar a prisão temporária, renová-la aí por mais 5 dias, o juiz pode muito bem, melhor dizendo, o poder dever, ele deve decretar pelo prazo imprescindível. Se só falta um ato investigatório, um ato da investigação, uma prova a ser colhida, então a pessoa vai ter que ficar presa por 1, 2 dias, está bem? É necessária uma razoabilidade neste ponto. Igualmente com relação aos demais crimes, crimes hediondos. E aqui, vamos supor o seguinte: vamos supor que você tem uma situação em que não é uma situação de imprescindibilidade, tá, de colheita de provas, não há imprescindibilidade de condução dessa investigação policial, porém você está diante de crimes aí graves, ou hediondos, ou da própria lei, ou do rol da própria lei. Será que é possível se decretar a prisão temporária? Existe mais algum fundamento? Sim, fundamento muito questionado e subsidiário, que é o inciso 2, que é quando o indiciado não tiver residência fixa. Pera lá, a mera residência fixa não é considerada suficiente, portanto, pode até riscar esse dispositivo do seu CPP se você for um advogado ou se você tiver uma percepção garantista.
as cortes não aplicam mais esse entendimento de maneira majoritária. E eis que temos uma segunda parte. Ou a parte não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E aqui, ó, temos a lei de identificação, que é a lei 2037. É um procedimento pela qual vai ser submetida a pessoa para fins de ser identificada. Vamos supor que você não sabe quem seja, uma pessoa que até, ou nos raros casos que se tem, são pessoas que falsificam a sua identidade, tá? Falsidade documental, falsidade ideológica, você não sabe quem efetivamente é a pessoa, porque ela falsificou provas, documentos, registros e assim por diante. Nessa hipótese, é possível se decretar a prisão temporária para fins de averiguação aqui da identidade dessa pessoa. Então a pessoa mentiu sobre a própria identidade, ela já pode ser presa? Não, porque aqui o inciso 2 deve ser visto conjuntamente com esse nosso primeiro passo. Deve haver fundadas razões do cometimento de crimes graves, ou do inciso 3, ou da Lei 8.072. Está bem? Prosseguindo aqui, temos uma pequena questão aqui que eu vou já, então, proceder com a nossa comparação da prisão preventiva com a temporária. Nós temos que, nos termos do inciso 3, essa noção de fundadas razões. E nós temos também no nosso CPP, no Código de Processo Penal, um instituto processual penal que é muito relevante. Que instituto processual penal é este? É o instituto da prisão preventiva, previsto lá no 311 e 312 do CPP. Olha só. Qual que é a diferença entre o elemento previsto no inciso 3, que é fundadas razões de acordo com prova, daquele elemento previsto lá no nosso CPP, que diz respeito à prisão preventiva? Então, nós temos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Olha só, aqui o teste ele é um pouquinho diferente. Nós temos o que a doutrina chama para a prisão preventiva de cognição sumária, tá? Para a prisão preventiva, nós temos o chamado teste de cognição sumária. Por quê? Porque nós temos que analisar se há necessidade de garantia de ordem pública ou aquelas modalidades, conveniência da instrução criminal, tá? Porém, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tá? E de perigo gerado pela liberdade do imputado. Aqui, ó, nós temos o famoso fumus boni iuris, que é o comici delicti, fumus comici delicti. Nós temos uma ideia de que o delito já foi cometido e nós temos o periculum in mora, ou periculum libertatis, no sentido de que, caso o preso, né, fosse solto, ele poderia causar um mal à liberdade. Essa visão um pouco mais tradicional vinha dizer isso. Eis que, para fins de prisão temporária, o teste ele é um pouquinho diferente. O teste ele é mais envolvente. Tá? Lá na prisão preventiva, o teste ele é um pouquinho mais difícil, porque você precisa ver se pode ser garantia de ordem pública, instrução e assim por diante. Está bem? Porém, você tem que ver nesse teste do comici delicti, do fumus comici delicti e do periculum libertatis. Se a pessoa pode causar um mal à sociedade civil caso ela seja solta. Esse também é um teste um pouco mais difícil, um teste um pouquinho mais exigente. Os requisitos são mais exigentes. Porém, aqui em sede de prisão temporária, os requisitos são menos exigentes. Até porque em prisão temporária você está falando de crimes mais graves, tá? Ou inciso 3 da 7.960, ou inciso 3 da 7.960, ou dos crimes hediondos. Os requisitos são mais graves. E aqui na 7.960 você tem a ideia de imprescindibilidade e fundadas razões. Ou seja, é entre aspas mais fácil você prender alguém temporariamente do que preventivamente. Entre aspas, por quê?
porque nós sabemos que os critérios para a decretação de prisão preventiva e prisão temporária no Brasil são muito heterogêneos, tá? Uma mesma situação sendo julgada de uma maneira em um Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, às vezes uma situação muito similar sendo julgada em Santa Catarina, seja uma interpretação diferente. Portanto, idealisticamente, no âmbito abstrato, prisão temporária tem requisitos, entre aspas, mais leves que o da prisão preventiva. Isso no âmbito abstrato. Por quê? Porque a própria temporária já pressupõe crimes mais graves, por assim dizer. E os prazos aqui são menores. 5 mais 5 dias ou 30 mais 30 dias. Ao passo que a preventiva, ela justamente já não tem esse prazo definido em lei. Existe uma grande divergência sobre qual seria o prazo, né? Alguns dizem que é 81 dias, outros dizem que é 200 dias, mas a prisão preventiva deveria durar o prazo do próprio processo penal, mas não tem um prazo específico, portanto ela poderia ser mais extensa, ou seja, deveria ser situações mais graves e assim por diante. Existe, digamos assim, essa comparação de que a prisão temporária, como ela é mais curta e é para crimes mais graves, pode decretar mais tranquilamente. Prisão preventiva, como ela não tem um prazo, entre aspas, máximo determinado em lei, em que pese haver o excesso de prazo, e já que os requisitos são mais relevantes, então seria uma prisão mais difícil, né, de ser decretada e assim por diante. O que mais? Com relação a essa comparação, seria isso. E agora eu queria pontuar o seguinte, tá? Tanto prisão temporária como prisão preventiva, elas têm um ponto em comum, está bem? Qualquer modalidade de prisão provisória, está bem? Provisória, qualquer modalidade de prisão provisória não pode mais ser decretada de ofício. Repito, qualquer modalidade de prisão provisória, está bem? Não pode mais ser decretada de ofício. Não existe essa possibilidade, não existe esse fundamento na prisão temporária e, nos termos do CPP, nem mesmo a prisão preventiva pode ser decretada mais de ofício. Extremamente importante isso. E, por fim, vamos passar à questão do procedimento, tá? Questão do procedimento. Só antes disso, uma mera observação. Quando se faz análise da prisão provisória, seja ela preventiva, seja ela temporária, nós temos que há que se analisar a chamada gravidade in concreto, tá? Isso aqui é um G, gente. Gravidade in concreto. E quer dizer o seguinte: quando você decreta uma prisão temporária, você, juiz, né? Você decreta essa prisão, você tem que analisar a situação fática especificamente levada à cognição judicial. Por que eu digo isso? Porque cada caso deve ser analisado. Você não pode dizer o seguinte: como o crime de homicídio é muito grave, o suspeito deve ser preso temporariamente. De maneira nenhuma. Está bem? De maneira nenhuma. Casos graves, tá? Hipoteticamente, não ensejam automaticamente prisão temporária. A prisão temporária fundada na gravidade em abstrato, ou seja, esse crime é muito grave, portanto eu vou mandar prender essa pessoa. Esse tipo de fundamentação é inidônea, tá? Uma prisão, um decreto de prisão preventiva ou temporária fundada nesse tipo de argumento é completamente equivocado, tá? É uma situação absolutamente inidônea e, portanto, representa um constrangimento ilegal. A prisão deverá ser relaxada nessa hipótese. O juiz, para decretar de maneira fundamentada e correta uma prisão temporária ou preventiva, ele deve analisar a gravidade em concreto, ou seja, ele deve ver que, no caso em questão, o indivíduo, assim que ele cometeu um crime, por exemplo, ele foi esconder o corpo da vítima. Gravidade em concreto, ele está efetivamente obstruindo as investigações. Ele está efetivamente deletando aí as informações que constavam em seu computador. Nós tivemos um caso recente, né, envolvendo um notório líder político brasileiro, ou mais de um, né, que acabou de ter sua prisão temporária decretada em função disso. Casos notórios que envolvem até mesmo ex-presidentes que estavam deletando tudo, tiveram sua prisão temporária decretada por conta disso, estavam obstruindo as investigações.
Não é verdade? Então, o juiz tem que analisar o caso concreto e tem que dizer, olha só, determinados arquivos que constavam no computador de uma pessoa já não constam mais. A pessoa enviou por WhatsApp uma mensagem para que o conhecido destruísse o computador, queimasse provas e assim por diante. Nesse caso, um caso específico, com provas acerca da situação em concreto, é que verifica-se uma gravidade em concreto e que, portanto, enseja a decretação da prisão provisória, seja preventiva, seja temporária. Tá? E aqui a preventiva também deve considerar elementos do caso concreto, tá? Mas com requisitos diferentes. A questão da ordem econômica é raríssima, ou então assegurar a aplicação da lei penal, ou então a questão da própria instrução, né? Que requisito sair da prisão preventiva. Retomando aqui, vedação à prisão de ofício para qualquer modalidade de prisão provisória. Temos aí inovação da mera reforma penal. E temos também o seguinte, 2 dispositivos bem importantes que foram acrescidos pela lei do abuso de autoridade no artigo 4º. Está bem? Vamos ler os 2 dispositivos aqui do artigo 4º, parágrafos 7º e 8º, são muito importantes. Desculpa, não é o artigo 4º, é o artigo 2º, tá bem? Artigo 2º. Deixa eu corrigir aqui. Artigo 2º. Está bem? Artigo 2º, parágrafos 7º e 8º. O que é que diz, então, esses dispositivos? Artigo 2º, tá? Caput, informa que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público. Olha só, cabe assistente de acusação? Não. Vítima? Não. Querelhante? Não. São somente essas partes, tá bem? Autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Está bem? Olha só, e o Ministério Público pode requerer quando ele mesmo está promovendo a investigação ou porque ele julga conveniente, na medida em que ele está acompanhando a investigação, ele julga conveniente a prisão temporária de determinado envolvido. Ele mesmo pode, então, realizar o respectivo pedido. Tá? E vamos passar ao parágrafo 7º e ao parágrafo 8º. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável da custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. E parágrafo 8º, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo da prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Olha só. Primeira questão, vamos passar para o prazo 8º. Vamos supor que determinado indivíduo fosse preso numa segunda-feira, uma prisão temporária aí de 5 dias. Já conta segunda-feira? Já conta. Ah, mas ele foi preso na noite de segunda-feira. Ele foi preso segunda-feira às 11 horas. Já conta. Já conta segunda-feira, então ele já está preso. Terça-feira, ele continua preso. Quarta-feira, continua preso. Quinta-feira, continua preso. E prazo penal, sexta-feira, ele já tem que ser solto. Tá? O último dia é a quarta-feira. Quinta-feira, último dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele necessariamente já tem que estar solto. Está bem? Se ele for mantido preso na sexta-feira, isto é ilegal. Tá? Outra questão aqui diz respeito justamente ao livramento desse preso, né? O processo de colocá-lo em liberdade. Tá? O que acontece? Parágrafo 7º, decorrido o prazo do mandado de prisão, a autoridade policial, a autoridade responsável pela custódia deverá colocar o preso em liberdade. Olha só qual é a situação. Vamos supor que determinado preso, então, nesse nosso caso, fosse preso numa segunda-feira à noite. Então, ele passou segunda, terça, quarta, quinta-feira. Sexta-feira, se ele permanecer preso, essa prisão já é ilegal. Chegou sexta-feira, meia-noite 1 de sexta-feira. O delegado, ele pode permanecer com este preso sob a sua custódia? A resposta é negativa. O delegado agora é expresso, ele não tem que representar para o juiz para que o juiz expeça o alvará de soltura. Agora, o delegado, decorrido o prazo, né, na medida que ele estiver custodiando o preso, a autoridade ela deve necessariamente pôr o preso em liberdade. Transcorreu-se o prazo da prisão temporária, o preso deve ser posto em liberdade. Tem exceção? Claro que tem. A exceção é a seguinte, é quando neste meio tempo, vamos supor que na quarta-feira
já tenha sido decretada a prisão preventiva. E agora? Você vai colocar ele em liberdade na sexta-feira para dizer, olha, você tem liberdade, mas eu vou te prender porque foi exarado um decreto aí de prisão preventiva. Foge e depois eu vou te prender. Pode isso? Faz sentido isso? Claro que não, né? Claro que não. Ou então vamos pensar o seguinte, foi decretado aí a prisão temporária por mais 5 dias na própria quinta-feira. Faz sentido, olha só, foi decretada na quinta-feira, então você vai solto e já volta, tá? Porque eu preciso te prender de novo. Não, também não faz sentido. Você pode manter, sim, o réu preso, tá? Você pode sim, o réu, perdão, não se trata de réu. Você pode sim manter um indivíduo preso nessas hipóteses. Com isso, então, fechamos o conteúdo. Só revisando, hoje estudamos a prisão temporária, instituto processual relevante previsto na Lei 7.960. É uma prisão que serve somente para a fase pré-processual do processo penal, fase pré-processual. Por quê? Porque você não tem um processo penal ainda formado, ou seja, serve para fins de investigação. O cabimento dela segue o artigo 1º, que deve ser entendido aí por 2 grandes passos. Primeiro passo, você vai analisar o inciso 3º, vai ver se é o rol do inciso 3º. Ou, se não estiver no rol do inciso 3º, você ainda analisa nessa primeira etapa se se trata de um crime hediondo, portanto previsto na Lei 8.072. Em qualquer dos casos, ou o rol do inciso 3 ou dos crimes hediondos, você tem que ver se há fundadas razões. Se for do inciso 3, o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Se for um crime hediondo, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Esses dias têm que ser estanques? Tem que ser exatamente 30 dias? Não. O juiz pode, por exemplo, dizer 15 dias mais 20 dias, ou 10 dias mais 30 dias, quando se trata de crime hediondo. Ou então pode ser aqui, por exemplo, para os temporários, 5 dias mais 2 dias. Não precisa desnecessariamente ficar preso sem necessidade. Pelo contrário, aqui essa prisão deve ser imprescindível. E eis que, nos termos do artigo 1º, essa prisão deve ser imprescindível nos termos do artigo 1º, inciso 1º. Né? Nós temos, então, o segundo passo. Você tem que ter imprescindibilidade dessa prisão temporária, está bem? Tem que ser imprescindível. Ou então, e se a prisão não for imprescindível, existe uma outra hipótese? Sim, é uma hipótese de, então, impossibilidade de identificação criminal do respectivo preso. Está bem? Preso aí que você não sabe quem é. Você não sabe quem é essa pessoa que cometeu um crime hediondo e assim por diante. Você pode prendê-la temporariamente. Está bem? O que mais? Vimos a diferenciação entre prisão preventiva e prisão temporária. Vimos que, entre aspas, a prisão temporária ela possui um requisito mais flexível com relação às fundadas razões para sua decretação. Porém, a prisão temporária só se aplica a alguns crimes mais graves, e o rol aqui é taxativo, ou é do inciso 3, ou é da Lei 8.072, portanto, crimes hediondos. Uma informação importante aqui, nesse rol, inclui-se os crimes TTT, tráfico, terrorismo e tortura, os crimes constitucionalmente equiparados a crimes hediondos. E no mais, comparando-se com a prisão preventiva ela não tem um prazo determinado pela lei propriamente dito, pois que ela pode durar o processo penal. Se esse processo penal estiver demorando demais, alguns juristas afirmam que é 81 dias, outros dizem que é 126 dias, mas se for organizações criminosas é 200 dias o prazo do processo penal como um todo. Se essa prisão preventiva estiver demorando muito, né, não tiver sido relaxada, pode haver um excesso de prazo. Por esse prazo não está previsto em lei. A prisão preventiva, ela possui requisitos mais exigentes, né? Você tem a garantia da ordem econômica, instrução, conveniência, você tem que averiguar o fumus boniuris, ou seja, o fumus comissi delicti. Possivelmente a pessoa que acabou de ser presa, ela foi a mesma criminosa, né? E tem que ver o periculum in mora, ou seja, periculum in libertatis. Você tem que ver se a pessoa, para fins de decretação da prisão preventiva, se ela pode representar um mal à sociedade caso ela seja solta. Ao passo que esses requisitos são flexibilizados, por assim dizer, na prisão temporária, que se importa com essas fundadas razões, imprescindibilidade das investigações, imprescindibilidade dessa prisão para fins de investigação para crimes específicos. Está bem? Nós temos aí esse quadro comparativo. Importante, a prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária, ela não pode ser decretada de ofício.
prisão provisória não pode mais ser decretada de ofício. Isso também é um importante tema e objeto da mega reforma penal. E para nós concluirmos, nós temos uma peculiaridade do procedimento. Caso tenha transcorrido o prazo da prisão temporária, a pessoa pode restar livre, pode restar solta, é necessário um mandado o alvará de soltura, é necessário esse mandado relativo a esse alvará de soltura? A resposta é negativa, tá? Transcorrido o prazo da prisão temporária, o indivíduo deve restar solto nos termos do artigo 2º, tá? Da Lei 7.960, parágrafo 7º, esse também, e o prazo é contado penalmente, não processualmente, é um prazo penal nos termos do parágrafo 8º do artigo 2º. Com isso, nós então finalizamos o estudo da prisão temporária, relevante instituto do processo penal. Tchau, tchau.